Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Alan Faria e estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. E hoje o nosso tema é a velhice. Mas antes de rodar a nossa vinheta e darmos início às nossas reflexões, fica aqui o convite para já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. É dessa forma que fazemos com que o bem se propague, divulguemos a doutrina e podemos chegar a mais corações. Então, até já! Então vamos lá. Estamos felizes, em poder fazer uma abordagem sobre o tema a velhice, no momento em que o Brasil está exatamente envelhecendo. Nós que sempre tivemos aquela ideia de país ser um país jovial, a gente está num processo de envelhecimento da nossa população, da nossa sociedade. E os sinais são muito claros nesse sentido. Os dados de 2019 do IBGE diz que a expectativa média de vida do brasileiro gira em torno de 76,6 anos, sendo que 73,1 anos para homens e 80,1 anos para mulheres. E de que forma nós estamos envelhecendo? Já paramos para refletir a esse respeito? Porque a gente precisa entender essa movimentação acontecendo para que a gente comece a pensar e a olhar com mais carinho para esse fato. Então, olha que interessante, como nada é por acaso, no dia 11/7 deste mês, de 2021, desse ano de 2021, a gente encontrou uma reportagem no site UOL, ela é assinada por Dante Senra e olha o título que nos chamou a atenção: Ninguém cuida do idoso. E olha os dados que a gente encontrou nessa reportagem, nessa matéria. Em um país de 30 milhões de pessoas, onde 30 milhões de pessoas têm 60 anos, eram 2,6 milhões em 1950. Estima-se que em 2050, 1/3 da população seja de idosos. E esse já é um grande desafio para a nossa sociedade. Um pouco mais adiante, ele coloca assim: segundo o ranking da organização não governamental HelpAge International, o Brasil é um dos piores países da América Latina para se envelhecer. Ficamos apenas à frente da Venezuela e do Paraguai. No mundo, ocupamos a posição número 56, entre as 96 nações referidas. Olha que interessante, Alguém pode estar se perguntando assim: mas o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Com o nosso tema hoje? Tudo. Vamos lembrar aqui as questões do Livro dos Espíritos que servem de base para as nossas reflexões? Então, a questão 685. Kardec indaga a espiritualidade amiga: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a espiritualidade superior responde: sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. A subquestão 685A. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então, Kardec, entendedor já da dificuldade naquela época dos idosos em se manterem, se sustentarem, de conseguirem um trabalho e de muitas vezes não poder por conta da situação física, ele indaga a espiritualidade a esse respeito. E ela responde: o forte deve trabalhar para o fraco.
Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, vamos novamente perguntar, né? Como nós estamos cuidando dos nossos idosos? Enquanto família, enquanto sociedade. Basta observarmos os dados trazidos, basta olharmos para a nossa sociedade para percebermos que estamos longe de dedicar a eles a atenção, o carinho, os cuidados, o afeto que precisam. Não estamos seguindo a orientação do Mestre Jesus, que recomendava fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas estamos esquecendo que todos nós caminhamos na direção do envelhecimento. E como já temos o entendimento das causas e efeito, da lei do retorno, podemos reclamar quando no amanhã, em idade avançada, não recebermos a atenção, o carinho e o afeto que não estamos ofertando hoje? O que vocês acham? Ainda não entendemos que a velhice é uma etapa da vida como qualquer outra e traz com ela desafios, dificuldades, aprendizado, a experiência, né? Fruto dessa experiência, da vivência que cada um de nós está tendo ao longo da vida. Então, a cada etapa da nossa vida são apresentadas novas possibilidades que vão exigir de nós valores que só o amadurecimento pode trazer. Quem já não ouviu ou já disse algo nesse sentido? Ah, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha os meus 18, os meus 20, quando eu era adolescente. Não é assim? É porque agora o nosso entendimento começa a fazer sentido, porque ele é fruto das vivências, das experiências, do amadurecimento de tudo aquilo que nós passamos. São as etapas que nos preparam de forma contínua através das vivências, do aprendizado, das experiências que compõem o processo educativo de todo e qualquer espírito. É justamente isso que vai permitir que nós enxerguemos o mundo sob uma nova perspectiva, dando valor àquilo que realmente importa e não mais tropeçando nas ilusões do caminho, nos atalhos que acreditávamos poder nos levar à felicidade, mas que se revelaram tortuosos e acidentados, trazendo duras consequências. Ou como falam os mais antigos, ficar batendo cabeça, né? Sem achar um lugar, uma identificação, algum propósito, algo que seja maior. Emmanuel, na revista O Reformador, afirma que tudo é sequência na lei. Então, os mais velhos, hoje, que se encontram em função educadora, foi no passado a mais jovem educanda e será a de amanhã. É exatamente por isso que se cumpra a justiça, os filhos cooperem com os pais, pois os mais jovens de hoje serão os mais velhos de amanhã, tanto quanto os maduros de agora desempenharão, muito em breve, o papel dos jovens no futuro. Não é o que diz a lei da reencarnação? Precisaremos voltar para ajustarmos com as leis, para nos ajustarmos com as leis que nós derrogamos, com as pessoas que nos comprometemos, reparar os equívocos que acabamos cometendo até que alcancemos a perfeição relativa. Ao analisarmos a vida sob a ótica espírita, sabemos que os espíritos, somos espíritos imortais, que vestimos um corpo material, esse que a gente toca, sente, percebe, mas de maneira transitória, e que vamos acumulando experiências que nos auxiliarão
no nosso progresso intelectual e moral, e que, segundo a lei da reencarnação, retornaremos após a morte do corpo físico, em tempo oportuno, num outro corpo formado especialmente para atender às novas exigências, dando prosseguimento à evolução que precisamos fazer. Trazendo, portanto, em nossa bagagem espiritual as virtudes e os conhecimentos adquiridos. Diante dessa perspectiva, os papéis vão naturalmente se invertendo, ora como pais, ora como filhos, avós, até que nos harmonizemos com as leis e não seja mais necessário, né? A partir do momento que a gente atinge a nossa evolução, já somos espíritos evoluídos, já não se faz mais necessário, né, que voltemos, que reencarnemos. Então é interessante a gente perceber esse aspecto. Ter plena consciência disso, principalmente para nós espíritas, figura como uma oportunidade de colocar em ação a caridade, que pode ser entendida aqui como, no sentido, né, de como a gente está lidando com os idosos, o respeito mútuo, a reciprocidade de compreensão, termos a convivência mais saudável, sermos mais atenciosos, nos enchermos, estarmos repletos de carinho e afeto, que na verdade todos nós precisamos. E aí estaremos estabelecendo um ambiente onde impera o respeito, o diálogo fraterno e, sobretudo, a paciência. É isso que nós precisamos estabelecer nas nossas famílias, nos nossos lares. É isso que a gente precisa ofertar quando a gente percebe um idoso numa situação de vulnerabilidade. Não sei, aqui o pessoal daqui da Zona Oeste já teve a oportunidade de ir no lar de Otávio, que acaba sendo uma referência para nós espíritas aqui dessa região, e conversar um pouquinho com aqueles idosos que lá estão e perceber o quanto de experiência, o quanto de atenção, o quanto de afeto precisa. A gente acaba aprendendo, trocando e umas horinhas que a gente passe ali, a gente sai dali revigorado com aquelas histórias, com aquelas ideias, porque a gente conseguiu prestar um pouquinho de atenção naquele que precisa. Então tem assim nessas instituições, mas tem assim dentro do nosso lar. E como a gente está lidando com esse idoso que fica repetindo aquelas histórias que a gente já conhece? Será que é com respeito? Será que é com carinho? Porque isso acaba fazendo parte quando o organismo físico vai se desgastando. Mas o fato do organismo físico se desgastar não quer dizer que ele não tenha plena consciência, que ele não possa estar lúcido, ou a gente não tenha que trabalhar para que essa lucidez se mantenha no outro e em nós mesmos. É dessa forma que reconhecemos a colaboração do trabalho realizado pelo idoso, apesar das suas limitações, na construção do mundo que hoje nós, mais jovens, podemos desfrutar. Foi com o esforço desses idosos que chegamos até aqui, que esse mundo está como nós encontramos. E esse reconhecimento nada mais é que a gratidão expressada, dos que vivem no presente com saúde e alegria. Entender que muitos colocaram toda a sua energia, toda a sua força, sua jovialidade, sua inteligência em ação para hoje encontrarmos o mundo como está, como nós percebemos. Mas entendendo, como a gente já falou aqui, da continuidade da vida, nós hoje estamos também contribuindo para que
para a construção desse mundo. E de que forma, qual é a nossa colaboração para esse mundo, para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virão depois, para nós mesmos quando tivermos a oportunidade de reencarnar aqui nesse orbe. Porque também é fruto do nosso trabalho, e ter plena consciência disso é a gente tomar as rédeas da vida e colocar de uma forma útil o nosso trabalho, o nosso esforço, os nossos talentos, para poder auxiliar na transformação desse mundo. Costumo falar que mundo melhor requer pessoas melhores, mas nós já somos pessoas melhores. Então, essa gratidão por esse trabalho, desses que vieram antes de nós e já colocaram, empenharam a sua saúde, a sua vitalidade nesse trabalho, é a forma que temos de agradecer. Então, esse reconhecimento, a forma como a gente lida, entende e auxilia a todos esses que nos precederam, é uma forma da gente agradecer por esse esforço, por esse trabalho. O bem-estar que desfrutamos agora exigiu o preço do suor e do sacrifício daqueles que nos precederam. Outro aspecto bastante relevante sobre essa questão analisada no Livro dos Espíritos é o comentário feito de Kardec a essa questão. Ele faz um comentário que aborda o aspecto político e social que deve ser encarada nessa questão. Porque, vamos lembrar aqui, essa questão ela está inserida no capítulo A Lei do Trabalho. Então, quando puderem, leiam lá na íntegra, pois é muito pertinente e atualíssimo. Vamos citar apenas uma parte. Ele diz assim, sobre a questão dos problemas sociais. Estão assim porque a questão dos problemas sociais, então ele fala assim, estão assim porque seus governantes, os homens que governam as nações, esqueceram de Jesus. Então encontramos esses problemas sociais porque os homens, os governantes, aqueles que estão nos governando, esqueceram de Jesus. Olha que interessante. O nosso modelo e guia, não é isso que nos fala? Também aqui no Livro dos Espíritos. Muitas das vezes até falam dele, fazem alguma citação, mas que na verdade o coração está distante do Divino Mestre. E quando passássemos a viver seus preceitos, tudo se harmonizará. Esse é o comentário que Kardec faz, parte do comentário que Kardec faz sobre esse respeito. A aprovação, então, quando a gente olha assim para a sociedade, a gente até viu aqui no nosso país a aprovação do Estatuto do Idoso, lá em 1º de janeiro de 2004, que representa um passo do poder público em estabelecer leis, desenvolver projetos, programas e ações com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos idosos. Mas sabemos o quão distante estamos do seu cumprimento de maneira efetiva. Embora existam essas leis, como tantas as outras no Brasil, elas não são plenamente cumpridas. Então, daí continuar valendo a recomendação que a espiritualidade nos dá, que quando responde a essas questões, que os mais fortes têm o dever de ajudar os mais fracos em suas necessidades. Quando assim não faz, é devido à falta de caridade, que também podemos entender como a falta de Cristo no coração. Estamos distantes, até falamos deles, mas estamos distantes de vivenciar aquilo que ele nos recomendava. Estamos distantes de colocar em ação todas as lições que ele trouxe. Emmanuel, no Consolador, nos diz assim, em contrapartida, a tudo isso que nós estamos vendo. A existência na Terra é um aprendizado excelente e constante,
não há idades para o serviço de iluminação espiritual. E a velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. Olha que interessante, né? Continua ele. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, a seu favor as experiências da vida, que facilitam a compreensão e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando que, se a velhice é a noite, a alma terá, no amanhã do futuro, a alvorada brilhante de uma nova vida. Então, o que Emmanuel está querendo dizer? Se pelo lado material, né, materialmente falando, fisicamente falando, o idoso precisa ser amparado, porque já não dispõe do mesmo vigor físico, da mesma saúde que quando jovem. Em termos espirituais, o último período da vida na Terra, mesmo nos últimos instantes dos nossos dias, nas derradeiras horas, representa valiosas oportunidades para aprender e crescer espiritualmente, pois toda conquista intelectual e moral se tornará patrimônios permanentes de nós espíritos. Passarão a fazer parte da nossa bagagem espiritual e nos auxiliará na caminhada que precisamos fazer para voltar para junto de Deus. E alguém pode estar se perguntando, mas de que forma? Até nos nossos últimos instantes? Então, para ilustrar isso, a gente trouxe uma mensagem de Richa Simonetti do livro Atravessando a Rua. Ela é intitulada Aprendizado Eterno. E ela diz assim: o professor de violino ouvia admirado a pretensão daquele velhinho lúcido e ágil, não obstante dos seus 77 anos. Quero ser seu aluno. Muito bem, senhor Antônio, seja feita a sua vontade. Saiba, entretanto, que não sendo jovem, terá dificuldade no aprendizado. Além do mais, trata-se de um instrumento musical dos mais complexos. O professor não se conformava. Senhor Antônio, sua iniciação lhe tomará vários anos dedicados a estudos e exercícios. Considerando que, pela ordem natural, sua existência está no acaso, não lhe parece um desperdício? O velhinho sorri e encerra o assunto esclarecendo. Em absoluto, o esforço do aprendizado não só me oferecerá motivações existenciais, alegrando o meu presente, como prepara o meu futuro. Regressarei ao plano espiritual com noções de músicas que, tenho certeza, enriquecerão meus patrimônios culturais, favorecendo minha reintegração na pátria verdadeira. Lá também há violonistas. É isso, meus irmãos. Sempre temos tempo de aprender algo novo. Quantos são os idosos que estão aí ingressando numa faculdade, aprendendo uma nova profissão, ocupando a mente com algo saudável, que vai nos dar a lucidez necessária para continuar, apesar do desgaste do corpo físico, lúcidos diante da realidade, podendo contribuir com a experiência, com as histórias de vida que enriquecerão e servem de exemplo para aqueles que vêm mais atrás. É isso que nós precisamos entender. Não há existências findantes, apenas etapas de aprendizado que se completam, as quais podem ser aproveitadas integralmente, favorecendo o provir. A vocação de hoje iniciou-se no aprendizado do ontem,
Tanto quanto o talento do futuro começa no esforço que estamos empregando agora, no presente. Aprender em qualquer idade é caminho mágico de realizações gloriosas. Quem o faz com perseverança vai em frente, melhorando sempre, sem cansar nunca. São as duas asas que a gente precisa estar trabalhando, a da inteligência e da moralidade. Então, e quando a gente encontra esse equilíbrio, a gente consegue planificar o nosso voo na direção do bem, na direção do Pai. Sim, meus irmãos, para um espírito endividado, comprometido com as leis divinas, pedir perdão ou perdoar alguém será menos um débito a exigir reparação numa próxima oportunidade. Então, mesmo no leito de morte, acontecendo isso, já conseguiremos estar trabalhando para dirimir os nossos débitos ainda nesta oportunidade, ou menos um fator a pesar na nossa consciência quando despertarmos para a realidade no plano espiritual dos compromissos assumidos em outra oportunidade que não fomos capazes de honrar. Então, para finalizar, nós trouxemos um texto bastante interessante, pois para muitos de nós temos ainda a ideia, ou conservamos a ideia que envelhecer acaba não sendo encarado como um processo natural da vida. Quantos não são o que se entristece, se deprime, que tentam retardar a todo custo esse momento e acabam esquecendo que envelhecer é efetivamente um privilégio que é negado a muitos, meus irmãos. Não é verdade? Então, esse texto nos diz assim, intitulado Idoso. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Velho é quem perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudades. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. Desconhecemos o autor. Tem uma música espírita, São Chegados os Tempos, que ela diz assim: e são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Então, que possamos, queridos irmãos, independente da idade, pois para o espírito não existe idade, não perdermos mais tempo, sermos úteis, encontrar algo que faz valer a pena cada minuto da nossa existência neste plano, independentemente da nossa idade. É o que dará sentido para a nossa existência. É o que fará com que aproveitemos essa encarnação para aprimorarmos a nós mesmos e que Deus nos abençoe e nos inspire nesse sentido. Gratidão, queridos irmãos. Gostou da mensagem? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Vamos interagir, vamos trocar as informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença, seja útil
em nossas vidas. Aqui no canal temos outras reflexões bastante interessantes. Só procurar aqui em nossa playlist, que tenho certeza que vocês vão gostar e elas serão bastante úteis, como têm sido úteis em nossas vidas. Então, não esqueçam aqui de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Assim fazemos com que o bem chegue a outros corações, que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Vamos espalhar o bem? Muita paz, meus irmãos.